Como que a vida surgiu na Terra? Aí, galera, é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que quando começou a ter aquele bombardeio, começou a criar algumas pocinhas, né? Com água e tudo mais. Qual que era a ideia que se tinha? Era o seguinte, que naquelas pocinhas de água que se formaram, você tinha ali os elementos, os chomps, que a gente chama, chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, potássio e enxofre. Chomps. Esses elementos estavam ali naquelas pocinhas. De repente veio um raio. E esse raio, quando bateu, por que teve raio? Porque você tinha vulcão, você estava formando uma atmosfera e tal. Quando esse raio bateu naquela pocinha, aquela descarga elétrica fez com que esses elementos começassem a se unir, se transformarem em moléculas, se transformarem em aminoácidos, proteínas, e assim a vida começou. Será que foi assim? O Miller e o Urey, em 1952, fizeram um experimento para provar como a vida teve início na Terra. Então eles foram lá no laboratório deles, criaram uma pocinha, tá vendo a pocinha d'água ali, ó? Com H2O, que é água, CH4, que é metano, NH3, que é amônia, e H2, que é oxigênio. Então ali você tem, os chomps estão ali, né? O C, o H, o O, o N, tá? Então estão todos ali. Você tinha uma fonte de calor aqui, ó. Então eles aqueceram a água, né? Essa água aqui evaporava, né? O vapor da água entrava ali. Então você tinha água, você tinha os elementos e você tinha calor. Beleza? Aí o que eles fizeram? Eles pegaram, naquele bulbo ali que estavam aqueles elementos todos, eles colocaram 2 eletrodos ali e criaram uma descarga elétrica, criaram um raio. Foram ali, ó, colocaram os eletrodos ali, os eletrodos criaram uma descarga elétrica, criaram um raiozinho. Criaram um raio naquele bulbo ali. Quando criou o raio naquele bulbo lá, o que aconteceu? Aquelas coisas começaram a se unir, formaram aminoácidos, formaram proteínas e por aí. E eles falaram, sim, cara, a vida pode muito bem ter começado dessa maneira. Para esses caras que estavam lá em 1952. Então aqui vai contar todo o negócio. Vai descendo aí, ó, o experimento deles. Ó, formou 20 diferentes aminoácidos. Ó que legal, ó. Tá vendo? Aqui tem até ó, um descritivozinho do experimento e tal, mas pode ir embora. Não tem problema. Metano, água, a química do experimento, tem toda aqui a reação química que foi feita, tá? E outros experimentos. Isso aqui que é legal. Olha aí, ó. Vários outros experimentos foram feitos a partir do experimento do Miller e do Urey. Aí o que acontece? O tempo foi passando. E nós fomos aprendendo várias coisas. Nós começamos a investigar o fundo do mar, nós começamos a ver várias coisas acontecendo e tudo mais. Essa ideia aqui do Miller e do Urey ficou para trás. Por quê? Porque aí veio a nova ideia de como a vida surgiu na Terra, que é essa figura super simples de você entender. Olha aí, só o cara faz uma figura dessa, não é fácil pra caramba de entender? O que é isso aqui, galera? Isso aqui é a ideia das fontes hidrotermais, tá? As fontes hidrotermais. Os vulcõezinhos que a gente tem lá no fundo do oceano. E aqui sim, hoje, né, a gente tem a noção de que foi desta maneira aqui que a vida deve ter se formado. Então você tem aqui os tímeis, né? O que são os tímeis? São as torrezinhas, é com a chaminézinha, aonde vem o magma, tá? Tá aqui o manto da Terra aqui para baixo, tá? O manto aqui, a crosta aqui, isso aqui é tudo água, tá? Então você tem o magma aqui, você tem um vulcão, um pequeno vulcão dentro da Terra, no fundo do mar, desculpa, um pequeno vulcão. Começa a sair material por esse vulcão aqui, ó. Começa a sair material por aqui, ó. Material superaquecido, 350 graus, tá vendo? Esse material, ele chega e ele encontra aqui a água do mar, tá? E aqui em volta, olha ali agora, ó. Hélio, manganês, H4SO4, nem sei o que é, MnO2, CH4, Fe, um monte, tem uma sopa de elementos aqui que vem daqui, de dentro da Terra, tá? Quando ela encontra a água que está aqui, a água, para a vida é uma receita de bolo. A gente precisa da água, que é o solvente, a gente precisa dos ingredientes, que é essa sopa de elementos aí, e a gente precisa da energia, tá? Aqui você tem a água do oceano, os elementos e a energia vindo aqui do fundo do mar. Beleza? Então, essa é a ideia de como a vida... E a vida começou a se formar aqui ó, em volta. Ó. E a vida começou a se formar aqui em volta. Começou a formar os criozinhos, os camarõezinhos, e por aí em diante. E aí, daí, a vida começou a se espalhar pelo planeta. Então, uma das hipóteses hoje mais aceitas é essa aqui, que é baseada no que a gente chama de fontes hidrotermais. E tem uma terceira explicação, que é a panspermia, né? Ou seja, os ingredientes e tal foram trazidos para a Terra por asteroides e tudo mais. Então, basicamente, você tem 3 explicações para o início da vida na Terra. A sopa primordial, que é a pocinha, é o Miller e Urey, tá? As fontes hidrotermais, ou os hidrothermal vents, que é esse desenhão aqui, ou a panspermia, que seria uma outra ideia de formação da vida na Terra. Corte rápido.